Mais um BR22 começando e, como sempre, eu tô com meu óculos virado para trás porque hoje nós vamos dar mais um vídeo daquele Apocalipse para leigos que nós temos feito nas últimas semanas, não é, T'Challa? Isso aí, e aí galera, sentiram falta de mim? Dois vídeos? T'Challa, né? Saudade do T'Challa, mano. Então, muita saudade, me deixou sozinho nesse canal, né? Esse preguiçoso que tá em férias. Me deixa sozinho, com a banana toda, com a granada toda na minha mão, né, T'Challa? Então, e hoje nós vamos falar mais um vídeo de Apocalipse, né? E um diferente. Hoje vai ser um vídeo diferente. Por quê? Porque eu não tô naquele sofá que eu tô sempre sentado. O padrão, né? O padrão. Eu tô sentado no sofá maior. E ainda de tudo, esqueci a Bíblia. Cara, eu esqueci a Bíblia. E hoje eu tô aqui na Bíblia online, né? Usando o notebook. E nós vamos falar de arrebatamento. Não é, Tatiana? Arrebatamento. Então, e eu estava aqui vendo aqui uma passagem que está lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 37, que Jesus, falando dos sinais dos tempos para os seus discípulos, chega uma hora que Jesus faz esse trecho aqui. Como foi dos dias de Noé, Mateus 24, 37 até o 42, diz assim: como foi dos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão malhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Bem, esse é um dos textos, uma das passagens que Jesus fala acerca do seu retorno. Muitos não entendem esse retorno de Cristo. Muitos não têm entendimento. O próprio judeu não entende as profecias bíblicas. Primeiro porque eles não reconheceram Jesus como sendo o Messias, né? Jesus, primeiramente, ele veio como um profeta, ele veio como um enviado de Deus para falar sua palavra, sua mensagem. E nós sabemos que Jesus sabia que ele haveria de morrer, ressuscitar, haveria de voltar aos céus, e prometeu que um dia ele voltaria, né, para buscar os seus eleitos e tudo mais. Tudo isso nós vamos falar ao passar dos vídeos. E uma das coisas que é meio enigmática acerca das profecias é o arrebatamento. Muitos não entendem o que é o arrebatamento, não sabem o que significa o arrebatamento. Bem, a palavra arrebatamento mesmo, ela não está escrita na Bíblia. Entendeu? Se você tentar procurar em nenhum versículo bíblico, você vai encontrar a palavra arrebatamento, né? Esse termo surgiu muito mais à frente. No entanto, a palavra arrebatamento, ela significa tomar para si, né? Ter para si. É tipo igual o caso, por exemplo, no leilão, né? Quando você usa o termo arrebatou o lote, né? Estou leiloando essa almofada aqui. Aí você vai ter os lances lá. Quanto dou por essa almofada? Aí eu dou tanto, eu dou tanto. Eu dou 60, eu dou 100, eu dou 150, alguém mais. Vendido por 150. Ou seja, a pessoa fala, ele arrebatou para si. Aliás, a almofada bonita, hein, T'Challa? Pode levar. Então, valeu, obrigado. Vou levar pra casa. Então, tá separado aqui. Então, esse termo ele é usado para esse evento que acontecerá nos últimos dias. Né? Deus ele arredará para si os seus eleitos. E é interessante nessa passagem
que Jesus, quando ele fala do arrebatamento, ele compara os nossos dias. Com certeza, você já viu muitas pregações acerca disso, né? Comparando os nossos dias aos dias de Noé, né? Quem conhece, quem estudou a vida dos antediluvianos, né? Para quem não sabe, antediluviano é o termo usado para as pessoas que viveram antes do dilúvio de Noé. E quem conhece o Gênesis sabe que a humanidade estava perdida, estava corrompida, e Deus quis fazer a limpa, quis dar um novo começo. E Deus, todo mundo conhece a história, mandou Noé construir a arca e tudo mais. A arca, ele é um símbolo de Cristo, né? É um símbolo, ou seja, para ser salvo, você só tem um jeito, é a arca. Hoje em dia é a mesma coisa, é Cristo, né? Quem estuda a história de Lutero, né? O Lutero, uma das frases que ele mais falava, quando ele criticou a Igreja Católica naquela época, porque a Igreja Católica só aceitava a salvação da Igreja Católica, né? Não, você não pode ser ortodoxo, né? Porque já existia a Igreja Ortodoxa naquela época, né? Você não pode ser lá do pessoal lá do Constantinopla, da Igreja. Não, tem que ser católico. O Lutero, ele falou, pode até ter salvação fora da igreja, mas não fora de Cristo. E a arca, ela simboliza isso. Por isso Jesus fez essa comparação, para ser salvo somente através de Cristo, né? E Jesus, ele fala que nos últimos dias as pessoas iam se casar, dar-se em casamento, ou seja, a vida ia seguir, né? As pessoas nem iam perceber. E hoje em dia nós estamos num mundo que está praticamente isso. As pessoas estão vivendo suas vidas, as pessoas estão estão querendo viver de qualquer maneira. Muitos não estão dando bola acerca da pregação. Antes de vir para cá, eu estava vendo um canal do Diego Rox, né? Acho que é isso, sim. Diego Rox, né? E eu gosto do canal desse camarada, né? Eu gosto muito do que ele fala. Ele menciona bem o Evangelho. E ele falou, eu até compartilhei no meu Facebook, um vídeo que ele falou sobre a Globo, sobre a pedofilia, e a Globo está um lixo cada vez pior. E cada dia mais tem pessoa que está abraçando isso. Né? Como é que pode uma pessoa aceitar a pedofilia como sendo algo normal? Uma doença. Pedofilia não é doença, cara. Pedofilia é crime. Né? Quantos anos tem a sua irmã, Tetiana? Minha irmã tem 15. Vai fazer 15, né, agora? Vai ter 14 anos, isso. Né? Então, eu sou um cara de... Eu vou fazer 36, dia 29 agora. Ou seja, eu tenho 36 anos. Se eu pego uma menina de 14 anos, 14, 13, 12, 8, 10, 5 anos, cara, isso é um crime. Isso é crime, velho. Né? Entendeu? E ainda querer tratar como se fosse uma doença. Tá certo, que tem que ter um degenerado para pegar uma criança. Mas muitos fazem isso não é por doença, não. Muitos fazem isso de livre, espontânea vontade. Né? Então, outro dia eu estava vendo da internet, né? Falando acerca de uma menina, qual o nome da MC Melody? Ah, sim, sei. Né? Mostraram uma imagem da MC Melody. E ela então tem 11 anos, aquela menina. E ela mostraram uma foto dela, como se ela fosse uma moça de 16. Né? Sim. E o ruim que eu comentei isso com um camarada velho. O cara falou assim, nossa, que gatinha, essas coisas assim. E eu falei, rapaz, sabe quem é essa menina aqui? Ele falou, quem? É a MC Melody. Pô, ela cresceu, né? Falei, cara, sabe quantos anos tem essa criança? Essa menina, não sei, uns 15, 16, ela tem 11 anos. Sabe o que a parada falou pra mim? O quê? Eu pegava. Hoje em dia é aquilo que você disse, né, cara? O mundo tá perdido, né, velho? Querido, sabe, isso não é doença, isso é crime. Não, é crime. É crime. Esse papo de doença aí é papo furado, eles querem véio. justificar tudo. E a gente vê que um tá de mal a pior, policial tá sendo dito como bandido tá sendo tido como suspeito, né? Para justificar os crimes do Lula, né? Todo mundo sabe, companheiros, como eu não vou com a cara do Lula, né? Então,
Aí eu, não, porque o Lula, pô, ele roubou. Quem não roubou? Já teve esse papo pra querer justificar o cara. Quem não roubaria? Pô, pelo amor de Deus, né? Então, e engraçado, né? Entendeu? O que é certo é tido como errado, o que é errado é tido como certo. Então, violência aumentando, não preciso entrar em contato, em detalhes acerca disso. Todos nós conhecemos. Mas Jesus disse que haveria um dia que ele ia buscar a tua igreja e tudo mais. E diz, olha, eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E o grande mal das pessoas é que as pessoas, elas, por não serem, porque eu não sou bandido, não sou assassino, então eu sou um cidadão de bem. É, verdade. Mas às vezes você é um adúltero, né? Tá traindo a sua esposa, né? Às vezes você é um cara que gosta de uma pornografia, né? E no passado eu gostava de pornografia. Hoje eu evito entrar, tem coisas da internet que eu até evito entrar e tudo mais, né? Porque eu sei o mal que isso faz, isso mexe com a sua cabeça. E tem gente que acha que é normal, velho. Tem pessoas que falam que acham que não tem problema nenhum falar palavrão, que a pessoa pode, sei lá, cara. O mundo hoje em dia tá uma coisa, as pessoas estão cada vez mais sendo bestializadas, né? Perdendo o padrão moral, né? Perdendo o padrão moral. Então, igual, por exemplo, um dia eu tava vendo uma questão lá até o homossexual, cara. Até homossexuais, às vezes estão percebendo que no meio deles tá tendo uma depravação, né? Porque eu conheço pessoas que são gays, que são homossexuais, mas são pessoas de bem, pessoas decentes, pessoas, entendeu? Que tem uma moralidade, né? E aí você vê lá o caso aí o cara fala, não, eu nunca iria numa parada gay. Porque quando você olha as paradas gays, cara, eles acabam zombando da fé cristã, dos padrões morais, né? Então, MC Todinho, rapaz, sinceramente eu nunca vou gostar de MC Todinho, cara, né? Então eu vou nem comentar essas coisas, eu prefiro deixar isso em outros vídeos. Mas as coisas estão indo pra uma coisa, velho, que eu nem sei o que falar, cara. Você vê que eu tô fazendo esse vídeo aqui e eu não sei o que falar, não sei o que pensar hoje em dia. E haverá um momento que Jesus vai buscar a tua igreja, né? Ele fala que 2 homens estarão no campo, um será tirado, o outro será levado. Melhor, um será levado, o outro deixado. Ou seja, 2 estarão no campo. Imagine você, Tetiana, você está andando assim na rua, de repente, por alguma razão você fica. Mas a pessoa que está do seu lado, né? E eu espero que você vá. Eu quero que todos nós vamos, né? Mas imagine como é que vai ser espantoso você olhar do lado e a pessoa desapareceu. Ali deu uma pausa aqui, você pensou que a sua mãe tinha voltado, Tetiana? Velho, estranho, parece que eu escutei ela chamando. Tá ouvindo coisas, hein, velho? Esquizofrênica. Então, voltando aqui ao raciocínio, né? 2 estarão trabalhando no moinho, uma será deixada, será levada. E é um mistério isso, né? É um mistério essa passagem. Pô, as pessoas desapareceram, ó, do nada. Estalo de dedos. Então, O Thanos. Aí, não, pior que pode até ter pessoas. Eu tava vendo que parece que pegaram essa menção do Thanos nesse estalo de dedo, as pessoas sumiram, associaram com isso do arrebatamento. Realmente, os criadores ali, entendeu? Os diretores do filme, acho que foi pra uma referência, sabe? Entendeu? Da metade do universo. Tipo, uma pequena referência ali. A gente pode até mencionar isso futuramente, né? Aliás, não é só isso. Eu estava até conversando uma vez com um camarada, ele acreditava em alienígenas. Ele não acredita mais, né? Sim. Ele não acredita mais, ele gostava desse lance de ufologia, mas depois que ele se converteu, né? Ele falou, não, isso aí é tudo bobagem e tudo mais. Aí conversando com ele fez uma coisa que é interessante, né?
ele associou a abdução alienígena ao arrebatamento, né? E eu já ouvi uma vez uma pregação sobre isso, né? Sim. Dizem que o diabo, entendeu? Ele faz tanta... Ele engana, porque o diabo devia para enganar, né? Jesus falou que haveria muitos sinais nos céus, muitos sinais. E muitos desses sinais, esse pregador falando, ele diz que é o diabo que usa as pessoas. Acontece o sinal, a pessoa fala, é uma nave espacial, é um alienígena, né? E é sempre aqueles borrões. Nunca falam tanto que existe alienígena, você nunca viu uma foto dessa criatura abominável, né? Sim. Mas por que falam tanto em alienígenas? Porque o diabo sabe que o dia vai ter um arrebatamento. É isso que eu fico pensando. Muita Então, gente fala que eles usariam disso. Estranho que é algo que é passado de muito tempo, o arrebatamento, mas as pessoas ainda... Então, se isso acontece, eu acho que elas não... Então, não ou seja, é difícil de aceitar. e com certeza essa vai ser uma das mais fortes teorias. Que vai acontecer, vai ser essa. Você está aqui, de repente, a pessoa desapareceu. De repente, sumiu tudo. Essas coisas assim. Então, assim, peraí, dá um pause aí, T'Challa, dá um pause aí. Agora sou eu que estou ouvindo coisa, T'Challa. Tá ouvindo coisas? Não, antes não era você, porque eu só tinha ouvido sua mãe. Sim, eu pensei que tinha escutado minha mãe. Meio estranho, né, velho? Tá meio estranho. Então, mas voltando aqui ao assunto, vai acontecer isso. As pessoas vão desaparecer e vão criar várias teorias acerca disso. Então, e assim, o arrebatamento é um mistério. É um mistério. Então, e é uma coisa que a gente vai explicar mais à frente. Então para o vídeo não ficar muito longo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, já a gente vai estar deixando até aqui. Eu gostaria que, se você me assistiu até aqui, entendeu? Eu desafio, deixa aqui um comentário, entendeu? Acerca desse assunto, compartilha, ajuda nós a crescer, porque isso é um assunto que é um mistério. E nós vamos falar mais detalhadamente do arrebatamento em vídeos futuros. Então, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Deixe o seu like, deixe o curtir, ajuda nós a crescer no canal, entendeu? Aperta o sininho. Muito obrigado, fique na paz, até aí.